Boa noite a todos. A gente vai começar a aula, então, sobre estrabismo. A ideia da aula foi trazer, meio que sistematizar as principais técnicas que a gente tem em estrabismo. Alguns pacientes perguntam assim, mas tem novidade, né? A ciência evoluiu tanto, tem uma novidade no estrabismo? E, às vezes, a gente tem poucas novidades, mas a gente tem, porque a técnica em si é dominar o posicionamento em que a gente vai colocar o músculo, mas ter um arsenal e ter experiência com técnicas menos usuais é o que faz a diferença, eu acho, e também assim, o que faz diferença é você acumular experiência para ser assertivo na indicação. E assim, então talvez dependa um pouco menos da ciência em termos de técnica e dependa um pouco mais da gente adquirindo experiência e a gente sendo mais assertivo e sabendo identificar algumas coisas no consultório. Então, só para me apresentar, né, meu nome é Natanael de Abreu, eu sou médico aqui do HUB e com formação em estrabismo e neurooftalmologia, e a gente quer cada vez mais trazer força para o iPad Club para que ele expanda fronteiras além do HUB e que a gente atraia mais colegas para que a gente possa compartilhar nosso conhecimento, né? Começando um pouquinho sobre a técnica do estrabismo, eu trouxe só um vídeo bem rápido, principalmente para os residentes saberem que basicamente o estrabismo talvez seja simples, é basicamente o que vai aparecer aqui, mas tem todo um que a mais que quem acompanha, quem faz fellow, quem se especializa na área fala, poxa, o estrabismo realmente é difícil, é bem mais complexo do que isso aqui. Mas só para a gente começar, o que é a cirurgia de estrabismo se a gente tiver que apresentar a cirurgia de estrabismo para o paciente? Isso, e cirurgia de estrabismo talvez, muito talvez seja só isso. A gente vai ver que é muito mais do que isso, né? Então, basicamente, quando a gente começa a ensinar para o residente, a gente diz assim, a gente vai enfraquecer o músculo, retrocedendo esse músculo, e nós vamos fortalecer o opositor, encurtando esse músculo. Então, se o olho está em desvio convergente, eu preciso de enfraquecer o reto medial. Então, porque o olho é redondinho, né? Quando o músculo está aqui na frente, ele traciona o olho e gira mais. Se eu coloco esse músculo mais para trás, ele vai ter menos torque, menos força de rotação. Com isso, eu diminuo, então, essa convergência desse olho. E o lateral, eu preciso de enfraquecer ele. Então, eu vou cortar um pedacinho desse músculo, que é a ressecção, e vou ressuturar esse músculo na posição. Então, ele fica mais curto e, com isso, mais forte, entre aspas, né? Mais forte. E eu reposiciono esse olho. Então, esse é o básico da técnica do estrabismo. Mas a gente vai discutir algumas coisas a mais. Começando sobre a cirurgia. Então, a gente tem uma cirurgia de estrabismo, que é uma cirurgia que não é aberta, né, em que a gente não entra no olho. Então, a nossa chance de infecção de endoftalmite é bem menor. Então, quando o paciente também pergunta para a gente quais são os meus riscos, eu sempre falo, ó, é uma cirurgia com baixo sangramento, é uma cirurgia com sedação, uma cirurgia eletiva, na maioria das vezes. Então, a gente faz o paciente com condições ideais e, com isso, baixo risco. Uma cirurgia com pouco sangramento, hemodinamicamente estável e com baixo risco de infecção, baixo risco de descolamento de retina, algumas outras complicações que poderiam vir numa cirurgia intraocular. Também eu não tenho um laser sendo aplicado diretamente na córnea, eu comparo para o paciente, eu falo assim, ó, o laser da refrativa, ele tem um cálculo matemático, ele vai fazer um polimento ali da córnea e vai ser mais assertivo em corrigir o grau. Essa é uma vantagem. Porém, se eu tenho uma resposta inflamatória aumentada, se eu tenho alguma lesão na confecção do flap, eu estou numa área bem nobre, em que eu posso deixar uma cicatriz, um astigmatismo irregular ou um raise, e a gente não tem isso no estrabismo. Então, assim, são as vantagens da cirurgia. Porém, a gente sabe que a cirurgia também tem o risco de endoftalmite, não se sabe nem muito bem qual a explicação. Mas talvez uma das nossa passagem de ponto, alguma, enfim, bactérias que estão principalmente na flora da pele, na flora dos cílios, podem, enfim, passar para a corrente sanguínea, entrar no olho, e a gente também tem um risco baixo, mas pode acontecer de endoftalmite. Então, tem várias técnicas para a gente, vários protocolos para se fazer para evitar a endoftalmite, mas aqui só sugerindo de um dos artigos, que seria desinfectar os cílios com clorexidina, usar iodopovidona colírio antes de começar a cirurgia, e antibiótico também no pós-operatório,
que aí poderia ser qualquer classe a princípio, mas muitas das vezes a gente acaba usando aqui no ombro. Começando para os residentes que não têm prática com o estrabismo, né? Quando estão lá com a gente pede assim, espera aí que eu vou lavar minha mão e vou me paramentar e você vai montando a mesa para mim. Aí os residentes ficam assim, batendo na parede. Então, assim, do que a gente precisa de ter numa na mesa para a gente operar o estrabismo? Só citando, basicamente, né, o que é o principal, a gente precisa de ter, então, blefarostato, para deixar esse olho aberto. A gente precisa de ter algumas pinças, como qualquer cirurgião. Vamos precisar de porta-agulha, vamos precisar de tesoura para conjuntiva. E a gente vai precisar de alguns ganchos. A gente usa muitos ganchos retos para podermos enganchar esses músculos retos. Usamos alguns ganchos, né, com a ponta curva e pequena para enganchar os oblíquos superiores ou inferior. Usamos afastador, muitas das vezes por conta do acesso, se eu tenho que fazer um Faden, que eu tenho que dar o ponto muito lá atrás, ou se eu tenho que expor um pouquinho mais esse olho para poder dar o ponto do oblíquo, então isso me facilita também na exposição. E algumas outras ferramentas mais disponíveis ou menos disponíveis no Brasil, como o tucking, que é uma ferramenta para a gente conseguir reposicionar esse oblíquo superior na hora de passar o ponto, ou algumas pinças para marcação de ponto, uma pinça de Fink, que é essa aqui de baixo, que vai ajudar para a gente a marcação de alguns dos pontos de retrocesso do oblíquo inferior. Os fios utilizados, na maioria das vezes, a gente vai utilizar fios absorvíveis, nossa preferência é pelo Vicryl, geralmente 5 zeros, 6 zeros, ou vamos usar em cirurgias que a gente vai trabalhar com o tendão do oblíquo, principalmente, vamos usar fio não absorvível, que seria o Mercilene, também 5 zeros ou 6 zeros, e se formos fazer a cirurgia com um ponto em que eu preciso garantir que esse ponto não se desfaça, como, por exemplo, quando fazemos transposição para correção de altas miopias, a gente acaba usando o Mercilene. Quando a gente vai fazer Faden, cirurgia de Faden, também usamos Mercilene, que são fio que não é absorvido, que gera mais aderência muscular ou de músculo com esclero. Falando sobre a cirurgia, a gente vai chegar em técnicas menos usuais, mas começando do que é mais básico, né? Então, a gente vai começar a operar o paciente com estrabismo, eu sempre falo para as meninas, que era uma coisa que meu professor me falava. Qual é o primeiro passo? Eu tenho que garantir que esse olho está livre, que não tem restrição. Então, eu tenho que fazer ducção passiva e aproveitar a anestesia para isso. Porque quando eu estou na sala, no consultório, eu tenho uma ideia se esse paciente tem um estrabismo paralítico ou não, e se ele tem restrição, caso o estrabismo seja de longa data. Então, ele tem uma esotropia de longa data. E ele não fixa aquele olho, ele é um blíope. Então, eu tenho uma chance grande daquele olho ter uma contratura de reto medial. Eu tenho um paciente com Graves, eu já sei que aquele olho tem restrição, é fibrosado. Mas tem um paciente com paresia. É paresia ou é paralisia de sexto nervo, por exemplo? Está com ET. Ele pode ter uma paresia de longa data, mas porque fica com aquele olho em adução, tem contratura de reto medial, e por conta disso ele não abduz tanto aquele olho. Mas no intraoperatório, se eu observo que a adução forçada de abdução daquele olho não está indo, tem restrição, ela é uma teste de adução forçada positivo, então eu tenho uma restrição que provavelmente não é só da paresia. Esse olho não abduz, não só pela paralisia, mas talvez uma contratura de reto medial impeça esse olho de movimentar. Se eu tenho uma contratura, eu sempre falo com os meninos quando estou ensinando eles, falo assim, a gente tem uma ansiedade de saber quantos milímetros a gente retrocede, quantos milímetros a gente faz de aplicatura ou ressecção. E aí seria muito maravilhoso que tivesse uma calculadora para fazer as continhas. É só saber qual é o ângulo antes, eu uso a continha e vou saber que cirurgia eu vou fazer. Só que eu escutava isso também e eu não acreditava, mas depois vai passando o tempo a gente acredita que o menos importante talvez é saber os milímetros. O mais importante é raciocinar o que eu tenho que planejar, e com a experiência você vai corrigir, comparando as tabelas com aquilo que você faz na sua prática e você vai melhorando vai sendo mais assertivo no planejamento. Mas parece que não faz sentido, porque assim a gente se baseia no ângulo do estrabismo e eu preciso ir lá operar tantos milímetros de retrocesso, tanto de ressecção. Porém, não é só isso. Se fosse isso, seria fácil e a gente não precisaria se dedicar tanto a estudar o estrabismo. Mas tem várias variáveis. Eu tenho que saber se existe limitação na adução desse olho, se esse olho tem contratura do músculo, e tudo isso eu vou levar em consideração, né? Eu tenho que levar em consideração a questão estética. Eu não quero deixar, será que eu quero deixar a fenda da pálpebra? Vou operar um olho só, mas eu posso fazer, se eu fizer muitos milímetros nesse olho só, eu deixo esse olho mais retraído, a fenda palpebral diminui e fica assimétrico, o paciente reclama. Se eu retroceder demais, só um reto lateral, né, esse olho ficar mais estufadinho, essa pálpebra vai abrir. Então, eu vou tentar dividir a cirurgia entre os olhos, vou aproveitar e vou operar o oblíquo, então aproveito o acesso lateral, então várias coisas que faz a gente decidir. Falando isso,
A gente lembra que o primeiro passo da cirurgia é justamente eu garantir que esse olho não tem, que ele tem um teste de ducção passiva negativo, ou seja, que esse olho está livre na órbita. Se esse olho não movimenta, é falta de inervação, ou o contrário, que na verdade ele não está movimentando porque tem teste de ducção forçada positivo. Então, o primeiro teste que a gente faz é movimentar o olho em todas as direções. Não posso afundar esse olho para não dar um falso negativo nesse teste. Então, vou deixar o olho seguro com uma pinça embaixo e em cima, às 6 e às 12 horas. Empurro o olho para a abdução máxima, empurro o olho para a adução máxima. Posso comparar com outro olho, é outra coisa que os meninos ficam na dúvida. Sabe operar o olho direito e querem só limpar o olho direito, fazer a asepsia do olho direito. A gente sempre faz os dois olhos, porque a gente vira e mexe, a gente tem que abrir o outro olho, comparar como está a adução passiva daquele olho, observar a posição dos olhos sob anestesia. Se a gente tem a opção de anestesiar com anestesia geral, facilita muito, porque a gente consegue ver o olho sem tônus para entender qual é a mecânica daquele olho. Se operamos com bloqueio, que em alguns lugares a gente opera assim, já vai ser outro fator confundidor, porque o bloqueio empurra esse olho para frente por causa do volume anestésico e pode criar uma limitação de abdução, adução, que a gente vai ter que colocar isso como variável e perceber essa limitação é tão forte porque a contratura do músculo é só o bloqueio que está causando um pouquinho de restrição leve. Então, esse é o primeiro passo. Vou tentar levar esse olho para cima ao máximo, levar esse olho para baixo ao máximo e perceber se ele está livre. Está livre, ótimo. Quero ver se tem um pouco de restrição dos oblíquos. Então, eu tenho que afundar o olho um pouquinho, aí já é diferente. Afundo o olho um pouquinho, seguro às 3 e às 9 horas, giro o olho para fazer uma intorsão máxima. Volto, giro o olho para fazer uma extorsão máxima e vejo se tem alguma restrição. Isso a gente leva em consideração para ver se tem contratura de oblíquo. Segundo passo, que é esse nome aqui, o Spring Back Balance Test, né? Que seria a gente observar qual a posição do olho, tentando desfazer, assim, tentando levar em consideração somente as forças passivas, do que tem da gordura orbitária, do que tem das fáscias, do que tem da musculatura, das membranas intermusculares. Então, a gente vai segurar esse olho às 6 e às 9 horas, vamos jogar o olho bastante para abdução completa, adução completa, abdução completa, adução completa, por algumas vezes. Vamos empurrar esse olho, por exemplo, várias vezes agora para abdução e soltar. Porque eu solto esse olho, eu percebo a posição que ele adquire, ele pode voltar um pouquinho, por exemplo, para se aproximar de um alinhamento central. Pego esse olho de novo, jogo para adução, abdução completa dentro da órbita e empurro várias vezes para adução e solto esse olho. Ele pode voltar um pouquinho para se aproximar da posição central. Geralmente, eu tenho que decorar na minha mente quais são essas duas posições que o olho ficou no primeiro teste, no segundo teste, porque a bissetriz desses dois ângulos seria mais ou menos a posição do olho, tentando desfazer, assim, considerando relaxado assim todas as estruturas orbitárias. A gente vai mostrar só uma imagem de como é basicamente esse spring back, né? A gente solta esse olho, observa onde ele vai parar e observa onde ele vai parar. A gente faz esse teste, é legal fazer antes da cirurgia começar. Fizemos o primeiro músculo, a gente faz de novo para observar o que aconteceu. Fazemos o segundo músculo e observamos o que aconteceu. Nos ajuda a planejar a cirurgia, que resposta a gente está tendo no intraoperatório, como a gente vai... eu quero corrigir uma ET, então assim, eu retrocedi uma ET. Em que posição de equilíbrio esse olho está parando? Tá uma ET grande. Fiz o retrocesso medial. Em que posição de equilíbrio esse olho está parando? Já diminuiu a ET. Tenho que avançar para fazer a ressecção do lateral. Isso nos ajuda muito numa cirurgia que poderia ser potencialmente errática, porque a gente tem um reto medial contraturado. Então, eu planejo que é uma ET de 30 com reto medial contraturado. Então, eu vou retroceder o reto medial em 5. O quanto que esse retrocesso pela tabela, que era planejado fazer 5, impactou nesse desvio? Diminuiu bastante pós-retrocesso? A gente tem uma ideia com o spring back, sem ter que acordar o paciente. E aí nos ajuda a pensar, já melhorou bastante, já aliviou bastante da CT, então talvez eu diminua a minha mão na minha aplicatura ou na minha ressecção do lateral. Começando só para a gente falar algumas coisas sobre a técnica, até a gente chegar no músculo. Abertura conjuntival. As etapas da cirurgia a cirurgia é etapa dependente. Então, para a gente abrir a conjuntiva, a gente sempre orienta os residentes a entender onde está o músculo. Se eu estou abrindo o reto medial, onde está esse músculo? Está ali realmente ao redor das 3 horas ali, né? E eu preciso de afastar do músculo na hora da abertura. Então, uma coisa que nos ajuda a perceber se eu
assim, onde está o músculo é também olhar para os vasos que estão ali naquela região, saindo da inserção do músculo para formar as artérias ciliares anteriores. Então, se eu pegar um cotonete, isso é uma coisa de semiologia ali, talvez intraoperatória, a gente pode tentar movimentar esses vasos. Os vasos que movimentam quando eu balanço com o cotonete é o vaso da conjuntiva. Os vasos que não movimentam já são os vasos que são emergentes do músculo. Então, isso nos ajuda também a localizar onde está esse músculo. Isso facilitaria também a nossa orientação. Então, a gente consegue separar a área vascularizada da área não vascularizada e é justamente nessa área menos vascularizada que a gente vai entrar com a tesoura para fugir do músculo. Que tipo de incisão a gente pode fazer? De fato, a preferência, né, que a gente vê na técnica no Brasil, acaba sendo a incisão limbar, em que a gente abre próximo do limbo, como se fosse um trapézio, né, em que a base fórnice ela é maior e mais larga, e o ápice desse trapézio, que é próximo do limbo, ela é menor. Quais as vantagens da técnica, né? Ela permite que a gente faça recuos maiores desses músculos retos. E, por exemplo, eu tenho um paciente que tem uma ET de longa data. Então, assim, provavelmente ele já está com a conjuntiva medial encurtada e eu preciso vou fazer uma cirurgia grande, é um olho amblíope, eu quero corrigir aquela ET. Na hora que eu faço um grande retrocesso, uma aplicatura grande no lateral, essa conjuntiva está curtinha e eu não consigo aproximar tanto para fechar do limbo. Então, a incisão limbar, que é a que a gente mais faz, nos permite recuar um pouco a conjuntiva, de forma a cobrir ali o músculo e deixar um pouquinho de esclera nua. Então, é uma técnica também preferida para grandes desvios, em que eu tenho que fazer grandes recuos dos retos, e por isso permitir um pouquinho desse recuo da conjuntiva. Se a gente acaba abrindo no fórnice, já é diferente. A gente pode não conseguir depois encostar, encontrar as duas partes da conjuntiva e deixar justamente exposto em cima do músculo que a gente acabou de operar. Então, é uma desvantagem. Então, isso nos ajuda a escolher também a incisão. Outra coisa que nos ajuda a escolher a incisão é a idade do paciente. Quanto mais jovem, mais tênue a gente tem. E a desvantagem de abrir a incisão dessa forma, a base limbar, que a gente sempre explica para os meninos, é quando eu colocar essa conjuntiva de novo pertinho do limbo, pode ter prolapso de tenon. Esse prolapso de tenon, a gente tem que tentar limpar e evitar que ele aconteça já, porque vai vindo quimose no pós-operatório imediato e vai cobrindo a córnea e pode dar DL, em ressecamento. Então, essa é a desvantagem da cirurgia que a gente faz cortando no limbo. Se a gente faz uma cirurgia em que a incisão já é em cima do músculo, uma incisão fórnice, a gente deixa, a tênue ela não vai avançar até a córnea, que seria uma vantagem da escolha de tênue. Outra vantagem que a gente tem da incisão limbar é que a gente está mais afastado do músculo e evita sangramento, evita lesão, tá? Os pacientes que são mais jovens, a gente deve... os pacientes mais velhos, na verdade, eles já têm uma conjuntiva friável, mais fina e com pouca tênue. Então, se a gente deve evitar a incisão que seria fórnice, que seria uma incisão fórnice, porque a gente pode ter mais rasgo da conjuntiva e não conseguir aproximar as bordas. Então, para o paciente mais velho, preferia a incisão que a incisão limbar. A incisão que a gente tem em fórnice, a gente vai escolher a área zona branca entre os músculos, onde não tem vasos, para justamente a gente não cortar o músculo, a gente vai abrir ali e dali tentar enganchar esse músculo. A gente pode ampliar essa incisão que começou fórnice para cima do músculo. Quando a gente amplia para cima do músculo, cortamos aqui nessa direção e ampliamos para cima do músculo, a gente chama de incisão fórnice-suam, que é uma incisão combinada. Se a gente fizer uma incisão diretamente em cima do músculo, começamos a cortar em cima de onde a gente acha que é o músculo, é uma incisão chamada de incisão suam. A nossa opção por fazer, inevitavelmente, uma incisão fórnice, geralmente quando a gente opera oblíquos, quando opera oblíquo inferior, opera oblíquo superior, quando a gente vai operar o reto superior também, a gente tem a preferência por fazer fórnice, justamente para evitar incisões próximo do limbo e evitar que deixe uma cicatriz entre conjuntiva e limbo numa área que futuramente poderia ser utilizada por uma traque ou para colocar um implante de válvula. Então, a gente tenta proteger essas áreas por futuras eventuais necessidades oftalmológicas. Como que é o nosso planejamento para fazer uma incisão fórnice? Ela é feita mais ou menos a 8 a 10 milímetros do limbo, nessa zona branca, em que eu não tenha mais vasos que saem, né, dos músculos extraoculares. A incisão, a sugestão é fazer uma incisão da conjuntiva paralela às pálpebras, né? A gente está com o blefaro aberto, a gente vai fazer uma incisão paralela às pálpebras, e assim que a gente abrir a conjuntiva, tem uns tenon embaixo, a gente vira a tesoura e faz o pique na tenon a 90 graus dessa primeira incisão. Aqui só mostrando, então, aquilo que a gente já falou sobre a preferência de incisões, dependendo da cirurgia, se são cirurgias no reto superior, eventualmente no reto inferior, pode ser feita incisão
limbar, ou pode ser feita uma incisão fornis ou fornis suan. A abertura do septo muscular. Se a gente abriu a conjuntiva, temos que entrar nesse septo muscular, no septo intermuscular, para poder enganchar o músculo. Então, essa é uma das etapas que sempre reforço bastante. Se a gente não abrir bem e vermos, assim, esclera nua embaixo, em cima, membrana intermuscular, teno, a gente não vai conseguir enganchar o músculo, vai acabar tentando passar por esse furinho e vamos invaginar ali o septo intermuscular e não vamos encontrar o músculo, ou vamos passar por cima dele. Então, temos que ter esse espaço. A gente engancha os músculos. Geralmente iniciamos com gancho curvo, porque é mais fácil o acesso, a gente evita, ele vai de forma romba, cortando as estruturas, né, as membranas, as bainhas, e depois trocamos por um gancho que tem uma ponta, né, um gancho com a cabeça, que ele evita que o músculo escape do gancho. Então, a próxima etapa, a gente vai limpar as membranas, os check ligaments, né, que ligam as membranas intermusculares à própria conjuntiva. Então, o auxiliar vai levantar essa conjuntiva para a gente vai limpando, seja com a tesoura, seja um pouquinho empurrando com cotonete umedecido. E vamos tentando limpar também as bainhas musculares e as membranas intermusculares. A dissecção das membranas, que é o que a gente está mostrando aqui, tanto as membranas em cima do músculo, quanto as membranas intermusculares. Agora, o próximo ponto seria a sutura, próximo passo, a sutura muscular. A maneira, né, que está descrita aqui é que geralmente a gente mais faz aqui no HUB, que seria a gente manter o fio biagulhado de Vicryl. A gente passa um ponto nesse terço médio do músculo, a gente raciocina que o músculo está dividido em três partes, a parte mais lateral, a parte média, né, e esse terço talvez nasal, por exemplo, ou inferior. Esse aqui é o terço superior, terço inferior e o terço médio. Passamos o fio biagulhado nesse terço médio, em espessura parcial do músculo, então não transfixa o músculo como um todo. Anodamos, pode fazer um segundo nó, na verdade seria só um passo para ancoragem, que é um passo, inclusive, dispensável, e algumas pessoas não fazem, né? Depois a gente pega cada agulha do fio, entramos com o fio desse ponto de ancoragem e saímos nessa outra borda, seja na borda inferior, por exemplo, passando por meia espessura, sem transfixar o músculo, por meio das fibras. Depois a gente vai fazer 2 pontos anodados, em que a gente perfura o músculo, transfixa esse músculo total e faz um nó fenestrado, né, um nó ancorado. E repetimos essa mesma manobra. Isso é feito de uma borda e repetido na outra borda. Aqui, para a gente, por exemplo, dando um exemplo de recuo muscular, a gente acabou de passar esses fios durante todo o músculo, a gente vai desinserir o músculo da esclera e é feito esse retrocesso. O que a gente orienta muito os residentes ou quem está em treinamento com a gente é a marcação. A gente precisa de calcular nossos milímetros e ter cuidado de, na hora que está segurando a inserção, a gente não esgarçar muito essa inserção, né? E segurar ela e jogar um pouquinho esse olho para cima. Também não apertar esse olho, senão esse olho fica mais plano e na hora que você vai passar a agulha, você pode perfurar o olho por causa disso. Então, segura na inserção, joga o olho mais para cima, que o olho vai manter sua forma curva. Na hora de marcar, tomar cuidado porque a gente está usando um compasso. Então, assim, se eu inclinar o compasso mais para cima ou mais para baixo, eu vou marcar uma distância menor do que eu planejei. Então, se eu vou subir as inserções ou abaixar, aí sim, eu tenho que manter de novo aqui a inserção original, tenho que manter essa agulha, se eu subir um pouco, eu tenho que manter esse compasso paralelo, não posso inclinar ele para baixo ou para cima, se eu quiser subir as inserções. Se eu quiser manter na mesma origem da inserção, paralelo a essa inserção, vou fazer a marcação. A maneira como entramos com agulhas, existem várias descrições, como essa que está mostrando aqui, que são as espadas que se cruzam. Então, eu tento fazer uma passagem da agulha de cima para baixo, aqui de baixo para cima, para elas ficarem paralelas. Mas, na prática, já ficou provado que a gente vai ver mais para frente, desde que eu não cause um sagging, né, não deixe essa parte central do músculo escorregar, tanto faz a maneira como a gente está passando essa agulha, né? A gente só tem que tomar cuidado de onde a gente entra, que a gente tem que entrar com a agulha no local em que a gente fez a marcação. Então, muitas das vezes, a gente acaba preferindo entrar de uma maneira que seja mais ergonômica, evitando, então, o nariz, evitando de uma forma que ou as duas agulhas apontam para baixo, ou as duas agulhas apontam para o centro, as duas agulhas apontam para cima, da forma que fica mais fácil essa direção. A gente aproxima, então, agora esse músculo do ponto que foi feita a marcação, onde as agulhas entraram. O seu auxiliar, a gente dá, geralmente, 2 nós,
e desce esse fio até o final, até ele encostar na esclera. Geralmente dois nós para evitar que o fio deslize. Geralmente os fios de mercilene a gente percebe eles abrindo mais na hora que são os fios não absorvíveis. Então você tem que fazer um pouco mais de tensão do que o vicryl. O vicryl geralmente aceita mais você aproximar ele da esclera. Seu auxiliar segura esse fio e você termina de dar os nós, né? Essa é uma das maneiras de a gente fechar essa. Tem um vídeo aqui só para mostrar basicamente para os residentes que não tenham visto como seria uma cirurgia de retrocesso, por exemplo. Deixa eu só tentar passar um pouquinho para frente aqui, só ilustrativo. A gente vai abrir a conjuntiva e a tênue. Aqui está fazendo uma incisão limbar, né, de base fornis, então a base mais larga do trapézio é o fornis. Aqui a abertura desse septo, né, intermuscular, passando o gancho curvo. A gente pode trocar e colocar depois um gancho com a ponta, né, com a cabeça. Aqui feita a limpeza dessas bainhas, dos check ligaments. A passagem dos fios, então assim, ali sabendo que essa técnica ele nem fez o ponto de ancoragem, que seria o ponto central, só está diretamente passando por entre as fibras sem transfixar numa das bordas. Depois passando dois pontos que vão ser anodados, né, que ele transfixa a espessura total do músculo e anoda. E agora fazendo do outro lado. Esse músculo foi desinserido. É importante limpar as aderências que o músculo possa ter da sua bainha com a parte, né, da esclera em si. Olha o MUD sendo usado. Aí, ou auxiliar, ou com as pinças, a gente consegue expor, então, essa esclera. É feita a marcação de quantos milímetros você quer retroceder e a passagem das agulhas. A gente sempre tenta passar para evitar perfuração. Vamos passando, vamos caminhando o túnel e vamos apontando essa agulha para cima, ameaçando sair, não entrar, para evitar, então, perfuração do olho. E é feito, então, as aproximações desse músculo da esclera e encerrado com o fechamento desse ponto, né, com anodando isso. Isso. Falando um pouquinho sobre fechamento conjuntival, então a gente tem que terminar a cirurgia bonita e tem que terminar a cirurgia de forma protegida, deixando esse músculo debaixo da conjuntiva, né, protegido. A gente pode fazer o fechamento com sutura. A indicação é usar o fio absorvível, né, porque a gente trabalha com crianças, é mais fácil para remover, e geralmente a gente tenta usar ou Vicryl 7 ou Vicryl 8, que é mais fininho, vai causar menos chance de granuloma, menos reação inflamatória e tal, ou fecharmos com a cola biológica, que é uma opção também. É importante a gente lembrar de algumas etapas, de algumas situações na cirurgia, como a gente falou sobre aquela etapa da limpeza, a gente lembrar que existem oblíquos próximos dos músculos retos verticais, reto superior ou reto inferior. Então, e também a gente tem uma relação entre a pálpebra e os músculos retos. Então, a gente tem que desfazer bem essas aderências e ter certeza, quando a gente está pegando o reto superior, que não veio fibra do oblíquo superior ou vice-versa. E desfazer as aderências que o reto superior, principalmente no retrocesso, se você não desfizer bem as aderências que existem com o músculo levantador da pálpebra, a gente acaba tendo retração dessa pálpebra, ou se você não reinserir o ligamento de Lockwood, que a gente vai ver mais aqui para frente, no retrocesso reto inferior, a gente também pode ter um equitrópico, que seria uma complicação ruim e desagradável da cirurgia. Lembrar, então, dessas relações anatômicas, em que o oblíquo superior, o tendão dele passa debaixo do reto superior, e lembrar do oblíquo inferior, que passa abaixo, né? Ou seja, não entre o músculo reto inferior e a esclera, mas abaixo do oblíquo inferior. Lembrar do ligamento de Lockwood, ele geralmente fica mais ou menos a 10 a 15 milímetros do limbo, é uma estrutura esbranquiçada,
Na cirurgia, ela pode se parecer um pouco virtual e nem sempre a gente conseguir enxergar, mas todas as vezes que a gente abriu a conjuntiva e a gente está desfazendo as aderências da conjuntiva com o reto inferior, a gente está desfazendo as aderências com o Lockwood também. E, geralmente, retrocessos do reto inferior que sejam grandes, principalmente maior que 5 milímetros em média, a gente tem que se preocupar em reinserir. A maneira como a gente consegue perceber o Lockwood, geralmente, fizemos retrocesso reto inferior, vamos pegar a conjuntiva para aproximar ela da esclera. A gente busca entre a esclera e a conjuntiva, ou seja, na face interna, onde a gente está vendo o tênon, a gente vai buscando uma estrutura que seja mais densa, mais fibrosa, mais, que é o ligamento. Passamos um ponto naquele ligamento de ancoragem nele, e que geralmente pode ser o Vicryl, é que geralmente eu prefiro, e reinserimos mais ou menos, pelo menos a 2 a 3 milímetros da inserção original desse reto inferior, se a gente, na esclera. Se a gente fizer criar essa aderência, a gente evita que troque o palpebral. Aqui só falando um detalhe importante, que é uma coisa interessante para a gente, é como que a gente... Esse aqui é só um detalhe, que é principalmente, por exemplo, em Graves ou em cirurgias, a gente vai fazer retrocesso de músculos que estão tensos ou infiltrados, fibrosados, como acontece no Graves. Existe, principalmente em Graves que tem desvios verticais, tem a opção de você fazer cirurgia ajustável, em que você pode ajustar dentro de 12 horas, 24 horas e tal, essa sutura. E só que e a gente também tem um cuidado de um paciente com Graves de a gente deixar ele hipocorrigido, porque a gente sabe que vai existindo uma hipercorreção tardia. Isso significa, eu tenho um paciente com uma hipotropia de 20. O ideal é que eu deixe sobrar um pouquinho dessa hipotropia, porque a longo prazo ele vai voltar a equilibrar. Se eu deixar, se eu hipercorrigir, vai inverter esse desvio, e o paciente que estava acostumado com uma angulação e ele estava aceitando essa angulação, ou seja, com o prisma estava corrigindo, você vai para a cirurgia, você tem uma chance de terminar de corrigir o pequeno desvio com o prisma. Se você deixar ele inverter, vai ser mais difícil de ele aceitar sensorialmente enfim, essa inversão. Então, é pior o prognóstico para a gente. E uma das coisas que favorece, principalmente no retrocesso reto inferior, que a gente está falando aqui um pouquinho de técnica, um pouquinho do diferencial de alguns detalhes para a gente lembrar, é que a gente tem uma chance nesse retrocesso reto inferior de ter hipercorreção por alguns motivos. Primeiro, por exemplo, numa cirurgia em que a gente está retrocedendo um reto inferior de um paciente com Graves, por exemplo, que tem um músculo mais infiltrado, menos elástico. Esse músculo mais tenso e mais restrito, ele tem uma tendência a fazer um stretching dessa cicatriz, né, dessa adesão que ele fez na esclera. Então, isso pode já fazer ele ampliar o retrocesso a longo prazo. Outra situação é que a gente está falando do reto inferior retrocedido, e a gente faz sempre fenômeno de Bell. Quando fecha os olhos, quando, né, enfim, está dormindo e tal. E esse fenômeno de Bell pode favorecer ainda mais esse stretching dessa cicatriz com o reto inferior, da aderência dele na esclera. E, além do mais, existe a gravidade. A gravidade predispõe o reto inferior a se afastar um pouquinho já da esclera, e existe aderências do reto inferior com outras estruturas que também favorecem isso, como o próprio ligamento de Lockwood da palpebral e a face, a cápsula palpebral. Então, todas essas aderências são mecanismos que favorecem a que esse retrocesso que a gente planejou do reto inferior possa se ampliar a longo prazo e fazer o estrabismo inverter. Falando um pouquinho sobre cirurgias debilitantes, só para a gente lembrar os tipos de cirurgias que nós temos. Então, a principal cirurgia que a gente mais faz é recuo dos retos. E como a gente opera muito mais ET e XT, é muito mais frequente a gente fazer o recuo do reto medial ou do lateral. O que vai explicar por que é uma cirurgia debilitante é justamente o arco de contato muscular. Então, a gente tem um músculo que originalmente, como o reto medial, por exemplo, está a 5 milímetros do limbo, a sua inserção. Esse arco de contato é responsável pela força de rotação do olho, pela criação de um torque que vai girar esse olho. Se a gente retrocede esse olho mais para trás, esse braço do torque, da força de rotação, é menor. Então, quanto menor o arco de contato muscular com o olho, menos vai ser a força de rotação que aquele músculo vai criar. E isso vale para o reto medial e o reto lateral. Qual a diferença que a gente tem que chamar a atenção aqui? O reto lateral, medial, ele está praticamente paralelo à parede medial da órbita. Já o reto lateral, não. Ele faz um trajeto muito mais longo para chegar até aqui próximo ao limbo, cerca de 7 milímetros do limbo. Então, o arco de contato reto lateral é maior. Para a gente enfraquecer o reto lateral, a gente tem que fazer retrocessos maiores e por isso também explica por que o Faden não funciona tão bem no reto lateral. Porque a gente não consegue chegar tão lá atrás, a ponto de tão muito para trás do equador, a ponto de enfraquecer tanto esse arco de contato para ele responder a um infarto.
O retrocesso muscular, então, a gente faz aqui, como a gente foi mostrado no vídeo, a inserção do músculo, feita a medida e passado o ponto. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é se a gente, ao recuar o músculo, a gente está calculando cada uma das bordas, borda medial, lateral, superior e inferior, e colocando essas bordas próximos da medida que a gente fez, né, escleral ali do retrocesso. A gente pode estar fazendo isso bem, mas se a gente não deixar esse músculo tenso, o músculo tem mais ou menos uma espessura assim, de largura muscular de 8 a 10 milímetros. Se a gente passa os nossos pontos mais próximos, vai acontecer como mostra a figura. Cada uma das bordas se encosta na esclera, mas a parte central tem um sagging, né? Faz uma barriga. E esse sagging vai deixar esse músculo, essa parte central, mais retrocedida do que as bordas. Por conta disso, a gente está ampliando o debilitamento que a gente criou. Então, para a gente ser mais assertivo, baseado nas tabelas, se eu sei que eu tenho que retroceder 5 milímetros, eu tenho que retroceder 5 milímetros e evitar sagging, porque se eu criar um sagging da parte central muscular, é como se eu estivesse fazendo talvez 5,5, 6, não sei, fica mais errático, menos assertivo. Uma das formas de corrigir esse sagging central é a gente realmente passar um novo ponto, em que a gente pega as fibras mediais desse músculo e reinserimos de novo na mesma linha da inserção que a gente deseja para aquele retrocesso que a gente planejou. Outra situação também, a gente pode fazer um retrocesso não só suturando o músculo onde a gente quer suturar, mas a gente pode fazer um retrocesso em rédea. A gente sempre tem que indicar esse tipo de tratamento de retrocesso na cirurgia de reto superior, porque o reto superior, ele está aqui, o oblíquo superior, as fibras dele estão passando por baixo, e se a gente for retroceder esse reto superior, e a gente for passar ponto na esclera, a gente vai acabar passando ponto pegando o oblíquo superior, o que não é desejável. Outra situação é que a gente pode se beneficiar da rédea. Quando o paciente tem uma cirurgia de retina prévia e que tenha buckle escleral, e a gente pode, enfim, para não passar naquela estrutura, a agulha, a gente pode passar um pouquinho antes a agulha e deixar o músculo em rédea. A rédea a gente vai calcular também para tantos milímetros que a gente quer retroceder. E outra alternativa que a gente tem para a rédea é quando a gente tem grandes desvios, em que eu sei que se eu fizer 6 milímetros, 8 milímetros de retrocesso, vai funcionar. Mas eu faço o spring back e percebo que sobrou desvio. Então, eu deixei aquele retrocesso com o fio não terminado de dar o nó, só damos um nó falso, e a gente pode ampliar um pouquinho o retrocesso no intraoperatório, deixando um pouquinho de rédea. O que é descrito é que essa rédea, se ela for muito grande, se eu deixar uma rédea geralmente mais que 5, 6 milímetros, se ela ficar muito grande, imagine assim, o olho tinha um grande desvio. Eu fiz uma rédea maior que 6 milímetros para corrigir uma. A gente não faz geralmente mais que 6 milímetros para corrigir o ET. Dá um exemplo, por exemplo, de uma XT, né? Enfim, a gente faz um grande retrocesso lá de 8 milímetros, 9. Se eu fizer esse grande retrocesso em rédea, esse olho pode, se ele não ficar orto, se sobrar um pouquinho de XT, acaba que esse músculo não vai aderir lá atrás, nesses 8, 9, 10 milímetros que eu fiz de rédea. Ele pode avançar um pouquinho e ser um pouco errático. E aí sobra um pouco da XT, e a gente, na hora que vai operar de novo o paciente, vai ver, às vezes, que aquele músculo avançou e não ficou na posição que a gente imaginou. Então, não é muito sugerido, né, você fazer rédeas muito longas, porque você não consegue garantir também que esse músculo vai ficar na posição que você quer. Então, é melhor você, assim, talvez passar o ponto um pouco, retrocedo 5, por exemplo, e deixe uma rédea de mais 5, se for o caso, porque você precisou de ampliar a rédea. Ou então, eu imagino que 8, 10 milímetros vai funcionar de retrocesso. Faz nessa posição. Se eu precisar de uma rédea, eu faço uma rédea de mais 2 milímetros, 1,5, 3, alguma coisa bem menor para conseguir completar o resultado. Outra cirurgia que é debilitante, que não a gente está trazendo coisas aqui que não se faz o tempo todo, seria a miectomia marginal, que geralmente é fazer como se fosse uma zetaplastia no músculo. E a gente acaba fazendo, não tem um resultado tão calculado e tão assertivo, de você saber, se eu fizer uma miectomia, vai corrigir 10 dioptrias, 15 dioptrias de desvio, porém serve para, principalmente em reoperações, que você tem um músculo que já está muito debilitado, bem retrocedido, ou com muita fibrose, você não consegue nem acessar muito bem, nem enganchar esse músculo, ter segurança para re-retroceder, por exemplo, e aí você consegue, às vezes, mal enganchar ali, limpar um pouco as membranas ao redor, então a gente pode tentar acessar as partes laterais de cada músculo, né, as laterais, o superior e inferior, e a gente faz um pique, pegando espessura total naquele corte, como está mostrando aqui, mas eu não chego a transfixar até a outra borda. Então, eu faço um pique, por exemplo, nessa parte inferior do músculo, mais alguns milímetros para frente, eu faço um outro pique na outra parte, sem ir até o final dessa borda. Então, eu deixo esse músculo mais alongado.
Isso é o que a gente faz aqui, porque a gente usa poucos instrumentos, poucas, por exemplo, enxertos, mas existe a técnica também de você acabar usando enxertos biológicos ou não, para conseguir alongar mais esse músculo quando o seu retrocesso é máximo. Você quer manter esse músculo também aderido à esclera para conseguir ter rotação muscular, mas você precisa de um debilitamento muito grande para conseguir corrigir o desvio em posição primária. Então, fazer essa técnica facilita, ou alguma outra técnica que a gente usa menos no Brasil que consiga colocar um enxerto e alongar mais esse músculo. Ah, outra opção que a gente tem, por exemplo, principalmente para paralisia de terceiro, com grande XT, você tem uma paralisia de terceiro, o reto lateral está funcionando porque o abducente está inervado, e uma das formas que a gente tem de trabalhar é de anular a força desse reto lateral, justamente a desinseri-lo da esclera e reinseri-lo no periósteo. Então, fazendo assim, a gente acaba tirando a força dele sobre o olho, e de toda forma ele está numa posição que você vai deixar ele ainda tracionado o suficiente para não desenvolver contratura, e numa posição em que você relativamente consegue reabordá-lo caso você precise de reinserir esse músculo na esclera, porque você acha que é uma hipercorreção, que você precisa de novo trazer esse músculo para a esclera. Então, é uma outra opção que a gente tem. Falando um pouquinho sobre técnicas para corrigir microestrabismos, né? A gente tem uma técnica descrita que seria a minimiectomia. A minimiectomia, ela inclusive foi descrita para ser feita na lâmpada de fenda, para você jogar um pouquinho de anestésico debaixo da conjuntiva, dissecar um pouquinho essa conjuntiva com anestésico, corta na lâmpada de fenda e corta esse músculo. Isso é a descrição, mas assim, nunca tive coragem de fazer, mas a gente tem algumas indicações de fazer no centro cirúrgico, né? Então mas basicamente, assim, no centro cirúrgico, ambiente mais controlado, tudo resolvido, sem paciente chorando e gritando, sem sangrar assim na cara do paciente sentado na lâmpada de fenda, né? A gente deve isolar ao terço médio desse músculo e a gente faz um pique nesse músculo. E com isso a gente vai conseguir criar um sagging, que é o que a gente estava falando lá atrás, que a gente não queria criar um sagging para não debilitar esse músculo. Mas aqui a gente quer debilitar para medidas pequenas. Geralmente, cirurgias em que a gente retrocede o músculo e resseca, a gente começa a indicar para estrabismos de 15 dioptrias, 20 dioptrias ou mais, porque a gente tem tabelas para isso e evita que inverta o estrabismo. Só que a gente às vezes tem pacientes com pequenos desvios e são pacientes que não querem usar óculos, são pacientes que não têm boa experiência com prisma, então às vezes a gente precisa de uma solução para esses pacientes em que a gente evite o prisma. Então, o que a literatura diz? Que a gente geralmente tem uma divergência fusional de 4 a 6 dioptrias e uma vergência vertical de mais ou menos de menos de 2 dioptrias, mas pode chegar a 4, um pouquinho assim. O que isso significa? Se eu tenho um pouquinho de ET, uma ET pequena, eu não vou conseguir corrigir essa ET pequena para deixar ela numa foria compensada, né, numa heteroforia compensada. Então, muitas das vezes eu tenho que, porque eu não tenho uma amplitude de divergência funcional muito grande, né, no ser humano não tem isso. Então, a gente às vezes tem que debilitar pequenos debilitamentos dos dois retos mediais ou de um reto medial para tentar corrigir essa ET, essa micro ET, sem fazer uma cirurgia grande, de retrocesso de 3, 4 milímetros, que poderia inverter para uma XT, tá? Então, o que a literatura diz é que numa cirurgia monocular, fazendo a minimiectomia, por exemplo, eu posso fazer do reto superior, posso fazer do reto inferior, corrigir verticais, ou posso fazer minimiectomia de um reto medial ou dos dois para corrigir ETs, por exemplo. Então, a gente pode uma cirurgia monocular corrige de 2 a 3 dioptrias e uma cirurgia binocular corrige geralmente 4 a 5 dioptrias. Outra vantagem da técnica é não impedir uma nova cirurgia convencional. Eu só fiz um piquezinho ali e fechei a conjuntiva de novo. Então, assim, eu não retrocedi, não mexi nesse músculo, ainda preservei vascularização, que a gente pode tentar evitar, identificar onde estaria possivelmente a artéria ciliar anterior e fugir dela um pouquinho fazendo a minimiectomia. Outra opção que a gente tem já é uma cirurgia para corrigir pequenos desvios, mas é fazendo um reforço, na verdade, em que a gente vai fazer uma aplicatura da parte central. Então, a aplicatura ela é descrita em que você vai passar a sutura da mesma forma que a gente viu, só que a gente viu lá atrás no vídeo, é passando uma sutura em toda a espessura do músculo, ou seja, nesses 8 a 10 milímetros de largura que esse músculo tem. E aqui a gente pegaria a mais ou menos a 5 milímetros a inserção, a gente passa aquele fio, pode ser o fio biagulhado, né? E a gente vai dar um nó ali e tal, e vamos reestruturar, passando a agulha na parte anterior desse músculo. Vamos puxar essa agulha, quando a gente puxa essa agulha, essas duas agulhas, né? Elas vão fazer tracionar esse terço anterior, então é o contrário da minimiectomia, em que a gente corta um pedacinho para sobrar isso. Aqui a gente vai fortalecer essa parte central. E isso também corrige pequenas dioptrias de desvio, que é descrito na literatura. Se eu tenho um músculo virgem que nunca foi ressecado, fazer essa técnica pode chegar a corrigir de 5 a 7 dioptrias.
Se eu tenho um músculo virgem que nunca foi mexido, porém, o antagonista dele já tinha sido retrocedido, eu posso ter um pouco de ampliação dessa resposta. Essa ampliação ela pode chegar a corrigir de 8 a 10 dioptrias. Então, é interessante também para estrabismo residual. Eu operei o paciente, ainda sobrou um pouquinho de desvio e quero evitar o prisma. A gente consegue fazer a cirurgia. É possível fazer até ajustável, porque a gente planejou fazer essa aplicatura e deixa o ponto solto. A gente acorda o paciente, observa como foi a resposta, melhorou a diplopia e solta um pouquinho o ponto, se eu exagerei, tenta dormir ele um pouco, eu posso tentar, a técnica não foi descrita para mais de 5 milímetros, mas eu posso tentar ampliar um pouco essa aplicatura, ou fazer nos dois olhos, para tentar compensar o estrabismo que sobrou. Outra cirurgia que é indicada seria a desinserção parcial desse músculo. Se a gente tem, por exemplo, a desinserção, o que é a desinserção? O músculo está lá inserido e eu posso escolher se eu quero desinserir só a parte nasal desse músculo ou só a parte temporal desse músculo para ter um efeito que eu desejo, que a gente vai ver já que defeitos são esses. Pensando em ET e em XT, por exemplo, se eu tenho um pouquinho de ET, eu posso enfraquecer um pouco o reto medial. Vou cortando aos pouquinhos. Eu posso cortar e fazer, inclusive, ajustável. Eu desinsiro um pouquinho, acordo o paciente e tal. Eu não tenho muita experiência com o acordar o paciente. O que eu tenho experiência mais é fazer cirurgia com bloqueio, preferindo a lidocaína à bupivacaína. Aí o paciente passa o efeito da droga dentro de 1 hora, 2 horas, e eu consigo ver o paciente no mesmo dia de cirurgia dentro de 4 horas. A gente consegue, às vezes, quando o bloqueio não pega, não causa paralisia ocular, assim, tem uma sensação de se eu preciso ampliar a cirurgia ou não. Mas eu prefiro fazer assim porque não dói menos o paciente consegue colaborar bem na cirurgia, mas a gente sabe que bloqueios a gente não consegue garantir que ele não, que ainda não sofreu uma interferência do bloqueio na musculatura e na inervação daquele músculo. Mas nos ajuda a ter uma ideia se eu preciso gerar mais um pouquinho ou não. E sempre que a gente está corrigindo diplopia, é melhor você ser um pouquinho hipocorretor, porque o cérebro tem um pouco de amplitude funcional e vai terminar de corrigir. A gente sempre planeja para deixar um pouquinho desse desvio. Mas falando sobre essas miectomias parciais, então a gente vai cortando o músculo na sua inserção para desinserir ele da esclera, sem dar ponto, sem suturar em nada, e cada milímetrozinho que a gente vai cortando, a gente vai enfraquecendo um pouquinho mais esse músculo. O músculo tem mais ou menos 10 milímetros de largura, se a gente vai desinserindo 6, 7 milímetros, eu posso chegar a corrigir basicamente até 4 dioptrias de estrabismo. E a inserção desse músculo, ela vai acabando ficando inclinada, como está mostrando aqui, a gente vai localiza o músculo, limpa as membranas e a gente vai cortando pedaços do músculo. O que acontece, por exemplo, se a gente tomar a decisão por cortar o reto medial? Se eu vou desinserindo na parte inferior desse reto medial, essas fibras inferiores vão ficar mais para trás, vão se inclinar. E as fibras superiores vão, vamos dizer assim, vão subir, vão ficar mais tensas, né? Isso vai ser equivalente como se eu tivesse elevado essa inserção do músculo reto medial. E por isso, eu posso acabar com essa cirurgia, se eu faço ela bilateral, corrigir um A, ou se eu desinsiro mais superior, as fibras superiores, elas vão ficar mais afastadas, né, da esclera, elas vão se recuar e a parte inferior do reto medial vai descer um pouquinho, vai funcionar como se eu tivesse feito uma cirurgia de abaixamento dos retos mediais para corrigir um V. Então, essa técnica é usada muitas das vezes na insuficiência de convergência. Eu tenho um paciente que não consegue convergir muito para a leitura olhando embaixo, então funciona como se ele tivesse um A. Então, às vezes é feito e ele não tem quase nenhum estrabismo para longe, mas é feito um pouquinho de desinserção desse reto medial. Se eu desinsiro um pouquinho o reto medial, eu deixo ele mais fraco, esse paciente pode ficar com uma exoforia para longe, que ele vai compensar, mas vai corrigir um pouquinho uma XT que é maior para perto e que poderia funcionar como se fosse uma incomitância em A. Outra indicação da cirurgia para corrigir pequenos estrabismos, fazendo essas pequenas desinserções, é corrigir estrabismos de pacientes que têm pequenos desvios verticais. Por exemplo, eu tenho um olho direito mais alto que o esquerdo, e esse desvio ele é um pouco incomitante. Ele pode ser um pouquinho maior olhando para a direita do que olhando para a esquerda. Então, se esse desvio é maior olhando para a direita, o olho direito está mais alto do que o esquerdo, e ele é maior olhando para a direita, quem faz o olho olhar para a direita nessa posição, assim, ele elevar, é principalmente o reto superior do olho direito. Se eu desinsiro as bordas temporais desse reto superior direito, por exemplo, essas fibras vão ficar mais fracas, enquanto as fibras temporais do inferior estão íntegras porque eu não desinseri, elas estão mais fortes. Então, elas vão corrigir um pouquinho a altura, vai fazer esse olho descer um pouquinho. Por que a gente faz só as bordas? Porque é para corrigir pequenos desvios, e a minha opção de escolher borda lateral ou borda medial
vai depender muito se esse desvio é incomitante, olhando mais para a direita ou para a esquerda. Eu tenho uma tabelinha mostrando mais ou menos como se raciocina, e essa tabelinha também vale para intorção e extorsão. Depois a gente pode explicar um pouco melhor, mas basicamente fazendo minis miectomias. Desvio, a técnica para correção de desvio incomitante. A primeira incomitância que a gente mais estuda e discute na residência é a incomitância longe de perto. É um paciente que tem uma ET pequena e que para perto ele faz uma ET grande. Ou que não tem desvio nenhum numa determinada distância, por exemplo, é orto para longe e para perto ele faz uma grande convergência. E o que a gente faz para corrigir essa incomitância é fazer, diminuir, criar, na verdade, um novo ponto de inserção fisiológico para esse músculo. O músculo reto medial, ele está inserido anatomicamente aqui a 5 milímetros do limbo. Existe uma inserção fisiológica, que é onde ele começa a tocar a esclera, e aqui é o braço, né, do tórax de força de rotação desse músculo. Se a gente faz um ponto retroequatorial, a nova parte em que o músculo reto medial começa a tocar no olho para formar a sua inserção fisiológica, ela está mais posterior, e aí esse braço de tórax ele se encurta. Com esse encurtamento do braço de tórax, como eu não desinseri esse músculo continua tendo uma posição, por exemplo, paciente é orto para longe. Esse reto medial tem uma posição de equilíbrio com o reto lateral estável, porque eu não desinseri esse músculo de lugar, não enfraqueci esse músculo. Mas, como eu dei um ponto lá atrás, retroequatorial, a gente acaba, na hora que o paciente vai fazer uma adução, ou seja, vai contrair, na hora que só tem o tônus do reto medial e lateral, eles estão em equilíbrio, então o olho não continua orto para longe. Mas na hora que o paciente vai convergir, em que ele vai relaxar o tônus lateral e o cérebro manda tônus, manda inervação para os dois mediais, como o braço de torque está reduzido, ele tem menos força de rotação. Então é um tipo de técnica que não se desestabiliza um alinhamento que já existe, mas eu quero criar menos força para aquele músculo naquela posição em que ele vai girar o olho. A gente funciona melhor fazer Faden para reto medial e para reto inferior por conta que esses dois músculos têm aquela explicação que a gente deu lá atrás. Tem um arco de contato com o olho já menor. Então, eu consigo chegar atrás do equador e bloquear bastante, debilitar bastante esse arco de contato, porque é um novo tórax. Agora, o reto superior, ele vem lá de trás, ele vai abraçar bem o olho, ele tem um arco de contato bem mais longo, e o reto lateral também, porque o reto medial está assim, o lateral está aqui, e o olho ele vai dar uma volta muito maior no olho, e tem um arco de contato maior. Uma outra cirurgia que foi desenvolvida, que tem equivalência com a Faden, que é só importante falar para os residentes, é a cirurgia em que a gente faz miectomia e avançamento simultâneo no mesmo músculo. Então, isso foi desenvolvido pelo Alan Scott, e qual que é a ideia? Geralmente, a gente faz essa ressecção, deixaria o músculo mais tenso, e, e o retrocesso compensaria essa tensão. Por exemplo, se a gente faz uma ressecção, a gente deixaria o músculo mais tenso. Então, eu tenho um paciente com uma ET pequena para longe e que faz uma grande ET para perto. Se eu faço uma pequena ressecção no reto medial, em teoria, eu estaria deixando esse reto medial mais tenso e estaria piorando essa ET. Porém, a gente faz uma ressecção, por exemplo, de 3 milímetros. Em média, o cálculo nas tabelas é para eu retroceder esse músculo em 6 na forma de rédia e eu posso fazer de forma ajustável, já que eu tenho que sentir que resposta o paciente vai ter. Esse retrocesso ampliado, assomado a uma pequena ressecção, essa ressecção fortaleceria o músculo, deixaria o olho mais em ET, porém o retrocesso está compensando essa ressecção. Então eu acabo, na verdade, corrigindo essa ET, por exemplo, para longe, e como esse olho foi bem retrocedido, esse músculo bem retrocedido, o arco de contato dele, ponto de toque no músculo, está lá para trás. Então, ele acaba, na verdade, tendo um efeito semelhante à Faden. E qual é a vantagem desse caso? A gente consegue ter respostas que a Faden não teria para o reto superior, ou respostas que a Faden não teria para o reto lateral, além de eu poder fazer uma cirurgia ajustável, em que eu calculo uma ressecção e deixo esse fio no laço, acordo o paciente, faço o ajuste com anestesia tópica e consigo corrigir para não desestabilizar o desvio onde eu quero que não desestabilize, que eu mantenho o paciente órtho, e só limito a ação daquele músculo, por exemplo, para uma abdução, caso o paciente é órtho, algumas XTs, que o paciente, a XT é pequena, XT sensorial, às vezes a gente tem assim, o paciente com uma XT menor quando ele olha para perto e a XT aumenta quando ele olha para longe. Então, às vezes a gente pode se beneficiar de fazer uma cirurgia dessa no reto lateral para criar uma ação semelhante ao Faden, quando o paciente abduzisse esse olho olhando para longe. Cirurgia de reforço, só para a gente já ir terminando. A ressecção é a mais feita, então a gente calcula quantos milímetros vamos ressecar, passamos o fio naquela distância em que a gente quer ressecar.
A passagem do fio é semelhante, que a gente já viu, passa no meio do fio, passa no meio do músculo, meia espessura, anoda uma vez, duas vezes, e a gente depois vai passando desse ponto central até as bordas do músculo, uma agulha, do ponto central até a outra borda do músculo com outra agulha. Fazemos suturas de ancoragem e a gente desinsere esse músculo. Uma outra opção é desinserir a aplicatura, na verdade, em que a gente acabou de passar esse ponto, não vamos cortar o músculo desinserido. A gente vai só passar, na verdade, essa sutura na inserção muscular, né? E vamos aproximar esse ponto, essa passagem muscular da inserção. Então, a gente vai dobrar o músculo sobre si mesmo, tendo uma força semelhante à ressecção. Então, aqui mostrando um pouquinho da aplicatura, em que a gente passa esse fio na distância que a gente quer, a gente não corta esse pedaço entre a inserção e a passagem do fio, a gente só aproxima essa borda da inserção novamente, com suturas que são feitas lateralmente ali a cada inserção, a cada borda da inserção muscular. Uma outra forma de fazer a vantagem da aplicatura é que a gente consegue preservar a circulação ciliar anterior. E outra vantagem da aplicatura, que eu vejo muito, assim, a gente às vezes tem cirurgias de desvios grandes e cirurgias que eu tenho desvios horizontais, verticais, e eu tenho que operar muitos músculos, ou que eu tenho a pretensão de que talvez opere um terceiro músculo. A gente protege essa circulação ciliar, evitando isquemia de segmento anterior. Mostrando só uma das maneiras também de fazer a aplicatura, em que a gente pode tentar fugir das artérias ciliares. Isso foi descrito por Romero Apps, para fazer principalmente no reto superior, em que a gente pode fazer um split, então, dessas fibras e, ao dobrá-las, tentar dobrá-las assim, lateralmente. Sutura ajustável é uma outra maneira de a gente trabalhar. Existe algumas maneiras descritas de se fazer o ponto, como a gravata de borboleta ou o nó deslizante. Geralmente são suturas que a gente deixa em rédea, como a gente falou, e eu posso ampliar esse retrocesso ou avançá-lo. Geralmente a gente consegue controlar a sutura ajustável com os retrocessos, né? Então a gente pode ampliar um pouquinho o retrocesso, a gente faz mais ou menos à medida que a gente acha que vai dar certo, mas a gente consegue ampliar esse retrocesso ou reduzir. Uma outra técnica interessante para retrocesso é quando a gente quer, por exemplo, eu imagino que a cirurgia que eu vou fazer vai resolver minhas 30 dioptrias, por exemplo, de desvio. Porém, eu posso ter um ajuste fino, por exemplo, assim, se sobrar 2 dioptrias, se sobrar 6, se sobrar 4, em que a gente, na verdade, sutura o músculo na posição do retrocesso que eu já imagino, mas eu deixo um sagging de propósito e eu passo uma sutura nesse sagging que a gente falou lá atrás que deveria ser corrigido quando eu quero ser bem assertivo, e eu posso fazer com fio biagulhado, que é a sugestão, a gente transfixa aqui na inserção esses fios biagulhados, a gente passa eles aqui na frente e deixa com um nó corrente, né, com esse nó que a gente fala de nó deslizante. Então, eu posso, num ajuste pós-operatório, tracionar esse sagging mais para frente, porque eu vou diminuir o retrocesso, fazendo isso, eu vou deixar ele mais forte, esse músculo, então eu posso soltar mais para o sagging se ampliar mais, e a gente consegue corrigir esses 3, 4 dioptrias. Técnicas para correção da atomiopia, só para dar uma passagem geral, a gente geralmente aproxima as bordas do reto superior com o reto lateral. Existem algumas formas a gente fazer aqui mais ou menos um fluxograma do que a gente vai tomar de decisão para operar numa cirurgia de esteatomiopia. Geralmente sempre importante fazer uma imagem da órbita, seja ressonância ou tomografia, e observar como está a posição desses músculos. Geralmente, o músculo reto superior, ele desliza para nasal, o músculo reto inferior desliza inferiormente, e a gente tem, então, às vezes, a ruptura dessa membrana intermuscular. Eu preciso de reaproximar esses dois músculos para restabelecer seus vetores e o olho voltar a ter força de elevação e de abdução. Geralmente, esses pacientes eles vão tendo contratura do reto medial e a gente geralmente precisa associar com o retrocesso. Se os músculos tiverem na ressonância um trajeto normal, uma das formas que a gente pode operar é simplesmente fazer um retrocesso ressecção ou retrocesso aplicatura, porque, na verdade, só porque tem uma miopia mais alta, não necessariamente tem um mecanismo de ET da atomiopia. Geralmente, esses pacientes se movimentam bem e não tem muita limitação de elevação. Se eu tenho uma limitação de abdução e elevação, geralmente a gente vai encontrar na ressonância alterada e a gente precisa, sim, de retroceder o medial e fazer a cirurgia de uma dessas técnicas. As técnicas descritas são a Yokoyama, em que a gente faz uma miopexia de espessura total, a gente passa um ponto geralmente a 10, 12, 15 milímetros do limbo
na verdade, da inserção de cada um desses músculos, reto superior e reto lateral. A gente aproxima essas bordas musculares, como está mostrando aqui, e a gente avalia se tem limitação de abdução, de um teste de indução forçada positiva para abdução. Se tiver, significa que o reto medial está contraturado e a gente precisa de retroceder. Yamada é uma cirurgia em que a gente faz transposições das metades de cada um dos músculos. Então, a gente tem que desinserir o reto, metade lateral do reto superior, metade superior do reto lateral, e a gente vai reinseri-los a meia, na verdade, a meia distância, basicamente a 7 milímetros do limbo, nesse espaço que ficava entre o reto superior e o reto lateral. É uma técnica que está sendo menos utilizada pelo medo que a gente tem, na verdade, até de perfurar esses olhos, porque são olhos com esclera fina. A cirurgia de Jensen parcial, a gente vai ver o que é a cirurgia de Jensen. Geralmente ela é feita para paresia de cesto, e aqui ela é considerada parcial porque a gente só aproxima, a gente vai fazer um split das duas metades, né? O reto superior está aqui, eu faço um split do reto superior, deixamos a 10, 12, 15 milímetros mais posterior que você puder. Então, você vai deixar solto, né, a parte sem desinserir, mas você faz uma divisão desse reto superior. Essa metade lateral do reto superior, a gente vai passar um fio não absorvível, unindo essa metade com a outra metade do reto lateral, em que fiz um split das fibras, eu junto essa outra metade superior do reto lateral, essas duas metades aqui a meio caminho, como está mostrando aqui na imagem. A diferença para o Yokoyama é que a gente, na verdade, não tem o cuidado no Yokoyama de separar, de fazer split dessas fibras. A gente só passa um nó juntando o reto superior com o reto lateral. Se a gente tem uma alteração enfim, dessa trajetória dos músculos, a gente vai escolher uma dessas técnicas, como está mostrando aqui no fluxograma. Esse trabalho ele mostrou um pouquinho qual é a resposta de cada uma das técnicas. Então, a gente vê respostas de algumas das técnicas que conseguem corrigir 60 dioptrias, 80 dioptrias e outras corrigem menos. E a gente tem um pouco de melhor resposta quando associa o retrocesso do medial. Vou mostrar uma técnica mais recente, descrita por brasileiros, em que a gente mistura talvez um pouquinho das duas técnicas. A vantagem é que a gente pode usar fio absorvível, né? O Mercilene ele cria muita aderência, muita fibrose, e nesse caso aqui a gente teria que desinserir e reinserir o músculo, passar a agulha no alta miopia tem um risco de perfuração, porém a nossa passagem é pertinho da inserção, que facilita um pouquinho, nos dá um pouco de segurança do mesmo jeito. A técnica descrita é a gente fazer um pouco desse split do reto superior, a gente vai dividir as duas metades e deixa lá a divisão disponível. A gente divide as duas metades do lateral, só que essa metade superior a gente vai desinserir passando fio nela, como a gente já faz, só nessa metade superior. A gente faz um loop, né, dá uma volta desse reto lateral por dentro do split que a gente fez no reto superior. E volta com esse reto lateral para a sua inserção. Então, é só a gente usa a própria estrutura muscular para, em vez do ponto de Mercilene, para tracionar o reto superior com o reto medial. E aí a descrição de alguma série de casos, né, brasileiro, da Unifesp é que corrigiu em torno de 20 a 25 dioptrias por olho, e, enfim, que pode ser associado também a retrocesso medial se tiver sinal de contratura. Já terminando, falando um pouquinho de transposição dos retos, a gente precisa de fazer técnicas de transposição, principalmente quando a gente tem paralisia muscular, e essa transposição, e também quando a gente quer corrigir torção. Transpor os retos verticais corrige mais torção do que a transposição dos horizontais. O que é a transposição? Se eu tenho um reto superior aqui, e se eu transpuser esse reto superior para a lateral, ele vai tender a voltar para a posição original dele. Ao fazer isso, ao tender a voltar para a posição, ele vai criar mais intorsão. Se eu trazer um reto superior aqui e jogo ele mais para medial, ele vai tender a voltar para a posição dele. Ao voltar para a posição, ele vai criar um pouco de extorsão. Então, eu posso trabalhar com essa transposição lateral, medial, dos retos superiores para criar torção, e eu posso trabalhar também com os retos medial e lateral. Se eu jogo ele mais para cima ou mais para baixo, pensando no medial, se eu jogo para cima, na hora que ele tende a voltar, ele volta criando intorsão. Se eu jogo o reto medial para baixo, na hora que ele tende a voltar, ele volta criando um pouco de extorsão, que é isso que está sendo descrito aqui. Se eu quero criar torções maiores, de 5, 6, 7 graus, eu preciso trabalhar mais com os retos verticais do que com os retos horizontais, né? Aqui falando um pouquinho, só para... lembra que a gente falou um pouquinho de fazer miectomia parcial, né? Temporal ou medial dos retos, ou fazer uma miectomia superior ou inferior. E é descrito que a gente pode fazer miectomia parcial dos retos, por exemplo, para criar torção.
Se eu tenho um reto superior aqui, eu faço a miectomia temporal, eu posso graduar um pouco isso. Vou fazendo aos pouquinhos, ou percebendo o que o paciente percebe. Não é tão fácil na prática como descrito no livro, porque você teria que acordar o paciente, esperar, enfim, ou fazer de uma forma na lâmpada de fenda, coisa que é tenebroso, né? Era um pouquinho de medo de você fazer e o paciente não colaborar. Mas você pode fazer, enfim, e graduar isso geralmente no pós-operatório. A descrição é que você vai desinserindo a parte lateral do reto superior, por exemplo. Ao desinserir essa parte lateral do reto superior, acaba que ele vai tombar, ele vai ficar mais para nasal, porque você enfraqueceu a parte lateral dele, do reto superior. E que ele fica mais para nasal, funciona como se você tivesse transposto esse músculo mais para nasal. Quando ele volta para a posição, ele cria, ele volta para a posição original, ele vai criar, então, uma força torsional, tá? Falando só um pouquinho sobre músculo oblíquo, para a gente terminar, lembrar os meninos, existem cirurgias que fazem reforço e cirurgias que fazem debilitamento. Ah, a cirurgia de reforço, se eu tenho um oblíquo superior, a gente tem que lembrar que as fibras anteriores criam torção e as fibras posteriores são fibras do oblíquo superior que causam abaixamento e abdução. Então, se eu quero corrigir só a torção, eu posso desinserir os um terço, dois terços anteriores dessas fibras e suturar mais ou menos a 8 milímetros da inserção do reto medial, que era o que foi descrito por Arada Ito. Isso causaria, então, deixaria mais anteriorizadas essas fibras anteriores do oblíquo superior e causando mais torção. Até pelo fato de você deixá-las também mais esticadas, já que você desinsere e reinsere nessa posição. Geralmente, quando a gente trabalha com tendão, a gente usa fio não absorvível. Outra opção que a gente tem, que é modificada, né, criada por brasileiros, é a gente não desinserir, mas simplesmente a gente passa o fio de mercelene nesse tendão e só traciona essas fibras anteriores para elas ficarem também nessa direção, a 8 milímetros mais ou menos do reto medial, desculpa, eu falei reto medial, mas do reto lateral, ou pelo menos na mesma altura do reto superior, a cerca de 4 milímetros lateral a esse reto superior, tá? Criaria também torção. Outra cirurgia que a gente tem é simplesmente pegar todas as fibras do oblíquo superior e fazer uma aplicatura dessas fibras, basicamente. Na verdade, o nome que se recebe é tucking ou reefing, que seria a gente enrugar essas fibras. A gente geralmente faz 6, 8 milímetros. Mais do que isso, poderia criar tanta restrição do oblíquo superior que geraria um Brown, o paciente teria limitação de elevar na adução. E a gente tem o tucking, que é um aparelhinho que ele faz esse mecanismo, na hora que ele apreende as fibras do oblíquo, ele já eleva elas, deixa pronta para a gente passar a agulha, mas a gente pode fazer o reefing, que é usando, assim, o instrumentador, o colega que te ajuda para segurar essas fibras, enganchá-las, e você vai passar o nó. Geralmente a gente passa, testa se criou um brown, a gente tem que criar um certo brown para garantir que teve força suficiente, mas não tão restritivo. E geralmente, pegando todas as fibras do oblíquo superior, a gente tracionando, corrige geralmente uma extorsão de até 7, 8 graus, tá? Desculpa. Anteriorização do músculo oblíquo inferior. Essa anteriorização oblíquo inferior, da mesma forma, a gente sabe que as fibras anteriores causam extorsão. Se eu jogá-las mais para frente do equador, eu vou ganhar mais força de extorsão. E a cirurgia proposta para eu criar extorsão com o oblíquo superior é desinserir e reinseri-lo aqui na borda inferior do reto lateral, a mais ou menos 4 milímetros posterior à sua inserção, tá? Outra cirurgia agora que a gente tem de debilitamento, se eu quero debilitar só as fibras posteriores do oblíquo superior, eu vou corrigir, então, uma hipotropia e uma tendência à abdução, então, em comitância em A. E se eu quero fazer uma tenectomia parcial anterior, ou seja, só uma tenectomia das fibras entorsoras, eu posso desinseri-las, né, fazer uma tenectomia dessas fibras, geralmente a 5, 6 milímetros da inserção, a gente desinsere essas fibras, e a gente pode corrigir, então, criar com isso, a gente diminui a força intorsora, a gente corrige para aproximadamente 5 graus de intorsão. Outra opção que a gente tem é a miectomia livre ou recuo, né, da espessura total do oblíquo superior, para corrigir, então, a força que o oblíquo superior tem de extorsão e de hipertrofia. Então, a gente vai corrigir essas hiperfunções. Se a gente fizer apenas uma miectomia anterior das fibras do oblíquo superior, a gente está corrigindo a extorsão. A gente vai corrigir, basicamente, 5 graus de extorsão, tá? Técnicas de suplência, agora é a última parte, porque a gente vai falar delas porque o caso clínico tem a ver com isso. A gente tem, para paralisia da divisão superior do terceiro nervo, a gente
pode fazer a cirurgia de NEP, que é justamente a gente desinsere o reto medial e o reto lateral e reinsere. Aqui está mostrando que eles ficam assim paralelos, mas na verdade a intenção é que eles fiquem mais superiores e eles vão ganhar força passiva de trazer esse olho um pouquinho para cima, quando a gente faz esse movimento. Às vezes a gente precisa corrigir com retrocesso reto inferior, coisa que a gente não conseguiria porque seria um terceiro músculo. Mas fazer botox no reto inferior pode ajudar o NEP a funcionar melhor. Outra cirurgia que a gente tem quando a gente tem a paralisia do ramo inferior do terceiro nervo. O ramo inferior, ele faz a adução, porque inerva o reto medial, inerva o oblíquo inferior e inerva o reto inferior. Então, a gente, quando tem o reto superior funcionando bem e o reto lateral, uma alternativa que a gente tem descrito na literatura, é a gente, pelo Kushner, é a gente transpõe o reto lateral para próximo do reto inferior, respeitando a espiral de Tillot, e a gente transpõe o reto superior para perto do reto medial. Então, com essas transposições, a gente consegue ganhar um pouquinho de força de adução e um pouquinho de força de abaixamento, aproveitando que o reto lateral estaria inervado e o reto superior também. Outra opção que a gente tem quando a gente tem uma paralisia completa é fazer, a gente precisa, numa paralisia de terceiro, a gente tem o reto lateral funcionando, a gente tem que debilitar ele, como a gente falou, que uma das opções é reinseri-lo no periósteo, e a gente precisa de tentar debilitar o oblíquo superior. Por isso que o paciente faz XT e a hipotropia, porque o oblíquo superior está funcionando. Uma alternativa que a gente tem, que foi descrita, mas era um pouquinho mais invasiva, era desinserir, inclusive, o oblíquo superior da tróclea e usar ele como uma força você transpõe esse tendão para o lado do reto medial. Então, desinseria da tróclea e transpunha para o tendão, poderia ressecá-lo um pouco para o lado do reto medial. Ele faria uma função de head, evitando que o olho voltasse para XT, associado a um retrocesso lateral, algo nesse sentido. E aí, a outra técnica que foi descrita é uma técnica por Alan Scott, em que a gente não precisa desinserir da tróclea. A gente pode ressecar um pouco o oblíquo superior, mas a gente passa fio de Mercilene, passa esse músculo por debaixo do reto superior, né? A gente pode até acessá-lo na parte lateral, que é mais fácil, passamos por debaixo do reto superior e insere aqui do lado, na borda superior do reto medial. A gente teve a oportunidade de fazer num caso, né, esse ano passado, e não é tão difícil. Outra técnica descrita é a transposição completa do reto lateral, passando por debaixo do reto superior. O ideal é que ele não fique, esse reto lateral não fique assim por cima, mas que ele fique mais mais assim, inclinado em relação ao reto medial, diferente um pouquinho de como está o desenho. Outra técnica descrita é a gente anular a função do reto lateral, fazendo um split dele e desinserir, e reinserir a parte superior a gente passa a parte superior, a gente faz o split do reto lateral, a parte superior do reto lateral a gente passa por debaixo do reto superior e reinsere na borda superior do reto medial. A parte inferior a gente passa por debaixo do reto inferior e reinsere na parte inferior do reto medial. A desvantagem da técnica é que a gente causa um pouco de pressão sobre esse olho e poderia causar efusão uveal, que é descrito, e também, se a gente não fizer um split muito bem feito, muito longo, a gente pode comprimir um pouquinho o nervo óptico. E outra preocupação que a gente tem, se eu tenho um desvio muito antigo, esse reto lateral vai estar tão contraturado que ele não tem elasticidade suficiente para fazer essa passagem e mais chance a gente teria de efusão uveal. Então, a gente tem que talvez indicar para retos laterais que estão menos contraturados, talvez pacientes com cirurgia com desvios não tão antigos. A transposição medial tetralateral com split, só mostrando mais um trabalho, né, dessa parte. Falar rapidinho da paralisia de sexto nervo. Existem algumas técnicas para a gente transpor para o reto lateral, quando a gente tem paralisia de sexto nervo. A paralisia de sexto nervo é um pouquinho mais... A gente tem mais opções porque a gente tem os outros músculos retos inervados. Então, a gente tem a cirurgia de Schillinger, que foi descrita, que seria transpor completamente o reto superior e o reto inferior. A desvantagem é que esses pacientes costumam ter contratura de medial e eu precisaria de enfraquecer esse reto medial. Então, a gente só sobraria para a gente o botox. Se eu uso dois músculos para... muda a direção de dois músculos, desinsiro esses músculos, eu poderia ter esse esquema de segmento anterior fazendo um terceiro músculo. Além dessa técnica, para poder ampliar a força passiva de abdução, foi descrito fazer o ponto de Foster, em que há mais ou menos 8 a 10 milímetros da inserção do reto lateral, a gente passa um ponto com fio não absorvível, fazendo uma mioescleropexia ali, unindo músculo a músculo ou músculo com esclera, deixando então o reto superior e o reto inferior mais assim, horizontalizados em relação ao reto lateral, tendo mais força de abdução. Outra opção menos invasiva seria fazer só o split dessas metades, ou seja, que é a cirurgia de Romanshine, né? Só pegar metade lateral do reto superior e lateral do reto inferior
e suturá-las próximas à inserção do reto lateral, podendo ou não associar com o ponto de fossa, que é o ponto aqui em cima. A cirurgia de Jensen, que a gente falou que para alta miopia a gente fazia o Jensen parcial, que seria só unir a parte superior do lateral com o reto superior, né? Esse seria o Jensen parcial. E o Jensen, descrito anteriormente, era para paralisia de cesto, em que, na verdade, eu faço o split da parte lateral do reto superior, o split da parte lateral do reto inferior, e eu justamente vou unir esses dois splits com as bordas do reto lateral. Uma outra técnica que é um pouquinho mais fácil, porque a gente não, em teoria, não precisa, né, unir com o reto lateral e poupa a circulação do segmento anterior, seria a cirurgia de Nishida, em que ela é descrita passando um ponto em cada uma das bordas. Eu vou dividir o reto superior, por exemplo, na metade, cada uma dessas bordas eu vou passar um fio e vou suturar na esclera, mais ou menos a meia distância, cerca de 8 milímetros do limbo. Foi descrito depois no Nishida modificado, para ficar mais fácil ainda. Ou seja, eu passaria só um ponto, mais ou menos a 8, 10 milímetros da inserção, né, 12 milímetros da inserção desse reto superior, e eu só traciono esse fio para ele ser suturado mais ou menos aqui a 10, 12 milímetros do limbo, tá? Então, assim, a gente só vai transpor para essa força passiva do reto superior e reto inferior causar um pouco de abdução. Depois foi se tentando fazer técnicas em que a gente usava só um músculo em vez de dois, e que se chegou à descrição de transposição completa da espessura do reto superior. Então, transpondo o reto superior completamente para o lado do reto lateral para conseguir força de abdução, e ficou provado que isso era possível. O medo disso é que a gente poderia causar hipertropia, já que o reto superior estava lateralizado, e poderia ser criada torção, como a gente falou. Se eu coloco o reto superior lateralizado, na hora que ele volta, ele tende a voltar para a posição de origem, ele vai causar um pouco de torção. A maioria dos trabalhos da literatura mostram que não acontece tanto essa hipertropia quanto se imaginava, e que não é tão sintomática, não é tão sintomática a torção, mas, assim, muitos autores brasileiros têm medo de fazer por esse motivo, né, por essa queixa. Outra situação foi sugerido fazer o ponto de fossa justamente para ampliar essa força de abdução que a transposição do reto superior podia fazer. E mais recentemente foi descrito também transpor apenas o reto inferior, que se conseguiria o mesmo resultado, de uma força de abdução, uma paralisia de cesto, sem ter que operar muitos músculos. E eu acho que essa é o último slide, que é a cirurgia de transposição a gente faz para corrigir uma paralisia de cesto, em que a gente só faz um split da metade lateral do reto superior, da metade inferior, da metade lateral do reto inferior também, um split aqui em cima, um split aqui embaixo, e essas duas metades a gente vai inserir por debaixo do reto lateral. A vantagem da técnica é que ela é autoajustável, então se a gente pegou um pouquinho mais grosso a metade do reto superior, um pouquinho mais grosso a metade do reto inferior, ou então eu deixei mais tenso o reto superior, porque eu não desfiz tanto as aderências da membrana, ou seja, eu poderia criar uma hipertropia por conta disso, porque eu deixei mais tenso o sistema do reto superior, mas como esse ponto abaixo do reto lateral ele é mais frouxo, esse sistema se equaliza. Então, a gente tem menos chance de hipertropia ou hipotropia e pode ser associado ao retrocesso reto lateral, medial, quando a gente tem contratura. Tá certo? Era bastante coisa, eu já imaginava que faria assim muitos detalhes, mas eu queria, assim, a gente tem fellow aqui no hospital e a gente tem residente e tal, eu queria deixar meio que um compêndio daquilo que é importante saber que existem as técnicas. Se a gente tem ciência delas, a gente tem um arsenal maior na hora de decidir, na hora de tomar decisão, né? A gente está terminando, eu vou deixar só a Stephanie apresentar um caso para a gente, que fala um pouquinho de algumas técnicas que a gente foi tendo que escolher, num caso que era um caso um pouquinho difícil. Pode vir, Stephanie, deixa eu só. Sim, eu sou a nova casa do estrabismo. Meu nome é Stephanie. A gente escolheu esse caso para a gente discutir um pouco sobre, inclusive, o diagnóstico da paciente. Mas é um caso de oftalmoplegia bilateral congênita. A nossa paciente, NRC sexo feminino, ela tem 10 anos. Na anamnese, a mãe descreveu que ela tinha estrabismo convergente desde o nascimento e uma história pregressa de síndrome de Goldenhar. Essa síndrome não foi a gente que deu o diagnóstico. Ela já veio com esse diagnóstico feio.
De interessante nos antecedentes oftalmológicos, ela tinha uma retração do sistema de dermóide temporal inferior do olho esquerdo e 2 transplantes nesse olho esquerdo também, 2012 e 2017. Fazia uso de óculos e tinha um tratamento oclusivo para ambliopia. Quando a gente fez a refração estática dela, a gente percebeu uma grande diferença na acuidade visual entre os 2 olhos. Então, por isso, esse tratamento de oclusão foi suspenso, porque o olho esquerdo dela já estava a ponta dele. E aqui a gente pode ver a refração dela no olho direito. 4,45 dioptrias esféricas e cilíndricas 3,75, ela chegava numa acuidade boa, 20,20, e no olho esquerdo tinha esses números, mas infelizmente não melhorava, ela era ponta dele. Com relação ao fundo de olho, sem muitas alterações, estava tudo bem. E quando a gente foi fazendo os exames dela, a gente percebeu que ela tinha uma hipomimia facial. Então, um diagnóstico que a gente pensou foi a síndrome de Médici. Tem vários outros diagnósticos que a gente vai discutir, mas guardem isso. Com relação ao FISC, a gente conseguiu medir de perto, né, de 35, como ela não fixava de longe, não conseguia ver longe, a gente só conseguiu fazer essa medida de perto. E também a gente percebeu que a fenda palpebral dela esquerda reduzia a tentativa de adução e aumentava a tentativa de abdução. Os outros slides têm outra forma de a gente perceber isso. Ela elevava e abaixava os olhos relativamente bem, mas tinha uma limitação conjugada nos 2 olhos de abdução e adução. O reflexo de Bell é normal. Então, quando a gente fez esses exames, a gente pensou em outros diagnósticos. Será que essa paciente também não tem uma duane bilateral tipo 3, principalmente por causa dessa limitação de adução e abdução bilateral? Eu não tenho síndrome de Médici ou então duane bilateral. E aqui, ilustrando, né, a limitação de abdução e adição dela, bilateral, inclusive um pouco simétrica. Esse -5, a gente vai perceber nas fotos, que talvez não seja o número que vocês veem muito, né, porque praticamente às vezes não chegava nem na linha média, então por isso que a gente demonstrou como -5 para ilustrar que realmente era uma limitação grande. E outra coisa que também a paciente tinha era um chute do olho direito quando ela tentava fazer a leve inversão. Pronto, essas são algumas imagens da paciente. Como eu falei, ela elevava e abaixava o olho relativamente bem, mas na abdução e adução tinha uma limitação muito grande para os 2 lados. Eu trouxe essa foto porque eu não sei se, às vezes, foi até uma dica que o doutor Nathanael falou, que às vezes para a gente saber quando o paciente gira a cabeça, quando ele tem posição de cabeça, a gente tira uma foto mesmo do nosso celular de cima do paciente e aqui é o iPhone, né? Você edita a foto e gira para você conseguir achar o ângulo de inclinação, que é muito prático assim, para a gente conseguir fazer em qualquer outro aparelho. A gente percebia que quando a paciente fixava o olho direito, ela girava a cabeça a 11 graus para a direita. Deixa eu só comentar algumas coisas, então. Então, assim, é uma paciente que a gente, no vídeo, a gente não trouxe o vídeo aqui, mas ficar mais claro, ela praticamente é uma paciente que não olha para a direita, não olha para a esquerda. Você pede para olhar para a direita, ela está olhando assim para você. Pede para olhar para a esquerda, está olhando assim para você. Só olhando para cima e para baixo que ela conseguia olhar bem. Se a gente conseguisse forçar o Bell, ela também tinha Bell, né? Então, se ela conseguia subir esse olho. E aí a gente ficava assim naquela dúvida, tipo, um dos olhos faz um pouquinho de upshoot quando ela tenta aduzir. Aí upshoot é uma característica mais de Duane. Golden Hahn também tem inscrição de ter mais associação com Duane. Mas, ao mesmo tempo, um Duane que o olho era praticamente congelado, que tinha meio que uma paralisia do olhar conjugado horizontal, que não aduzia, não abduzia. Geralmente a gente não vê assim, a gente vê um Duane tipo 3 com limitação de aduzir e limitação de abduzir, mas que esse olho não é tão congelado. Ali a gente colocou como -3, porque praticamente ela tem um ET dos 2 olhos, assim, um olho que é um pouquinho para dentro, só que um olho com miopia grande, uma miopia grande, não, uma miopia, né, intensa, grave, que era por conta deles, por conta do transplante, por conta de um cilindro grande, não conseguia adaptar a lente de contato, então não conseguiu reabilitar essa visão, e só se tratou, então, o cisto dermoide, que era temporal inferior, e se fez o transplante. E o outro olho também em ET, como ela tinha um olho com visão boa, esse olho não abduz, ela vira a cabeça mais ou menos 11 graus para enxergar com esse olho. Então a queixa da mãe era, a gente pensava como médico, temos que atingir a melhora do torcicolo. Para atingir a melhora do torcicolo, teria que operar o olho bom. Mas não vale a pena operar um olho com tanta simetria de acuidade visual, né? Para que a gente vai submeter um olho com visão 20/20 a um retrocesso medial ou alguma cirurgia de transposição para melhorar, então, essa abdução, para ela melhorar o torcicolo? E a gente acabou, então, abordando a correção só da ET estética, de tentar reduzir um pouco a ET, deixar esse olho
que tem baixa visão, pelo menos orto, e o outro olho tem um pouquinho de ET. Na verdade, ela fixa, girando um pouquinho a cabeça ainda. E a gente vai discutir que técnica a gente pensou e o que que a gente teve que fazer na hora. Mas, assim, ela tem uma hipomimia, porque o vídeo não está aqui, mas vocês poderiam ver assim, quando ela olha para cima, tem contração do frontal e tal, então não é aquela hipomimia tão completa como o Mébius, mas, ao mesmo tempo, para mim, assim, era uma limitação muito estranha de abdução e adução. A gente colocou que tinha uma limitação de abdução porque os olhos estão em ET e eles não saem dessa posição dessa micro ET, assim, tipo, ela não vai, não chega na linha média nenhum dos olhos. E, assim, tem um pouco de melhor adução, na verdade, porque o olho já está em ET. Então, assim, se ela fosse orto, eu diria que ela era -4 de adução e -4 de abdução. Ela só é um pouquinho melhor na adução, porque o olho já está em ET, então, assim, já consegue entrar um pouquinho. Mas, assim, depois, se quiserem ver o vídeo, é bem interessante a gente não perceber quase movimento nenhum de adução e de abdução, né, acontecendo. Associada ao João Paulo. Vocês vão perceber, quem acompanha a cirurgia de estrabismo, a gente sempre brota assim, planejamento, mas não é uma coisa certa. Na hora da cirurgia, a gente vai testar, pode sempre mudar, né? Esse planejamento e fazer um ajuste. A cirurgia foi realizada em 2021 e no intraoperatório a gente percebeu que o reto medial estava contraturado para aquele médico e o reto lateral estava muito bífido, provavelmente pela retirada do cisto dermoide, provavelmente deve ser um cisto grande, que acabou alterando o reto lateral. Então, por isso, acabou mudando a cirurgia planejada. Então, diante de como estava o olho dela, né, foi realizado o retrocesso de 6 milímetros e feita a transposição lateral do reto superior do olho esquerdo, né, respeitando toda a espessura do espiral do quiloso. A gente trouxe algumas fotos aqui do pós-operatório. No pós-operatório de 10 dias, a gente pode perceber um feedback na boca pupilar medial do olho esquerdo. É importante lembrar que o torcicolo dela permaneceu e então a gente pensou, será que vale a pena reoperar depois, fazer um pequeno retrocesso reto medial para corrigir isso? E no pós-operatório de 40 dias, a gente pode perceber o micro residual, mas no olho esquerdo o reflexo está relativamente centrado. E as hipóteses diagnósticas que a gente trouxe para a discussão foram justamente essas que a gente discutiu ao longo da apresentação. A síndrome de Goldenhar é uma síndrome óvulo-aurículo vertebral. E geralmente o paciente tem a tríade, né, dessas 3 alterações, que ela não tem, mas também a gente tem que pensar que essa síndrome tem alguns espectros, então tem uns pacientes que têm só uma alteração ou outra, então por isso que ela trouxe esse diagnóstico, né, para a gente. A síndrome de Duane, por causa dessa limitação de abdução e adução, e a sequência de Mébius pela hipomimia facial. Então, foram as hipóteses diagnósticas que a gente pensou para essa paciente. A gente meio que geralmente assim tem mais descrição de na verdade a técnica mesmo para o Duane seria tentar objetivar fazer o retrocesso do medial, né, se a gente tem uma limitação de abdução. A gente aqui pensou que é uma paciente que praticamente é um olho congelado, que tem uma limitação de olhar conjugado, que talvez só o retrocesso não ia resolver, e que ao mesmo tempo fazer uma aplicatura, se eu tenho uma dúvida se tem Duane ou não, porque ela faz um pouquinho de upshoot, porque ela parece que a fenda fecha um pouquinho quando ela tenta fazer um pouco de adução, a gente então queria evitar que esse possível fechamento de fenda ou um upshoot pudesse piorar. Então a gente pensou, vamos fazer uma cirurgia de transposição. Na verdade, eu tinha pouca experiência com transposição para a Duane, por mais que a gente lê na literatura, mas esse caso para mim foi um bom caso, no sentido assim, já tinha outra cirurgia sido feita na região temporal inferior, então a gente tinha um reto lateral que a gente não conseguia, na hora que tentava enganchar, a gente percebia que não tinha todas as fibras no gancho, então provavelmente teve lesão durante essa abordagem cirúrgica lá atrás, e que eu tenho mais experiência a fazer transposição de tipo Carlson-Jampolsky do que fazer só uma transposição de um reto superior ou de um reto inferior, pelo medo justamente de gerar hipertropia ou hipotropia. Só que todo o trajeto temporal inferior estava com muita aderência. Eu não conseguiria nem ter conjuntiva para dissecar e conseguir garantir que eu passasse a metade inferior e fazer a transposição do tipo Carlson-Jampolsky. Então, na hora, eu falei, é um bom caso para a gente fazer um olho que tem baixa visão, que a princípio tem menos chance de diplopia, menos chance de perceber, que suprime talvez uma torção criada pela cirurgia, e a gente fazer a transposição para ganhar um pouco de abdução. Mas, na verdade, eu já esperava que a paciente não teria abdução, porque o que me faz pensar em Mébius é ela perceber que ela tem uma limitação de olhar conjugado horizontal. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, mas a intenção é, preciso de algo transposto aqui nessa cirurgia, fazer uma força de abdução, para trazer o olho mais para a orto, mais por alinhamento estético, né? Então, assim, é um caso interessante
para a gente poder ver o quanto, assim, quais técnicas a gente consegue aplicar e que às vezes a gente opera uns casos que parece que estão no espectro e estão em outro, né? Assim, não é aquele caso bem clássico. Era isso, né? Era só para não, eu concordo, porque senão a gente nunca melhora esse torcicolo, ela sempre fica com uma carinha viradinha, assim. Vai virar a cabeça. Tem razão. Eu não confesso que eu não pensei no Botox, porque eu pensei muito assim, a família em convencer a mexer no olho que estava com doença. Mas é uma possibilidade interessante, sim, porque a mãe vai ver o quanto que melhoraria e talvez ficasse motivada a um retrocesso imediato. Isso é interessante. Não tem. Essa foto foi, acho que até de pós-operatório, porque eu falei assim, agora eu vou reunir os dados para realizar o caso, tirei uma foto, já era pós-operatório, para saber que ela fixa com o olho bom, viradinha, né? Uhum. Sim, sim. Sim, sim. Sim, não concordo, concordo. Sim, sim, não concordo. É, mas é verdade, é verdade. Igual uma paresia. É verdade. Igual paresia de quarto, como que você conversa com o paciente qual olho você vai operar, tem que ficar tentando explicar, e às vezes eles não conseguem entender. E é uma coisa totalmente técnica que ele não pode se opinar qual olho vai ser operado, né? Aí, eu ia aproveitar, doutor Cassiano, se você quiser comentar um pouquinho daquele caso que você fez, o interlacing do reto lateral, que foi bem, só para o pessoal entender como foi uma alternativa. Era um paciente já com várias cirurgias prévias, com paralisia de cesto. Aí seria interessante de mostrar que foi bem fora da caixinha pensar na solução. Aí se puder comentar só por alto, assim, que acho que seria interessante o pessoal ouvir. Uhum. Exato. Sim, sim. Sim, sim. Não, eu concordo com isso. Sim, sim. Aqui a gente acabou objetivando, tipo, tentar melhorar a estética, mas ela nunca não ia melhorar a movimentação, então o psicólogo não melhora. E assim, também por outro lado,
Eu acho que fica de ensinamento a gente pesquisar coisas que a família não traz como queixa, porque a família não trouxe como queixa muito torcicolo, assim. Mas eu percebia que os dois olhos não movimentavam, percebia que se esse não movimenta e é só ele que ela pode fixar, com certeza deve ter um torcicolo ali. Aí, então foi quando a gente começou a fotografar e a perceber que virava a cabeça. Então já foi coisas que a gente começou a trazer para a mãe. Mãe, tem um pouquinho de torcicolo, percebe? Vê se vai aumentar, mãe, vê se não vai e tal. A gente talvez tenha que operar esse olho por conta disso. Então foi uma coisa que já foi jogada para a mãe, mas talvez assimilar essa ideia ainda não era. Para eles, eles queriam assim, a estética de abrir um pouquinho esse olhar. E mesmo assim, é um caso difícil que os dois olhos, quando eu discutia Mébius, meu professor lá, o Dr. Mauro, sempre falava, Mébius, na verdade, tem que raciocinar que praticamente o paciente tem ET dos dois olhos congelados, que não movimentam muito, e aí era assim, ou seja, teria que abordar a ET do olho fixador para corrigir o torcicolo, e talvez também a ET do outro olho para abrir mais um pouquinho esse olhar, já que os olhos não têm muito movimento horizontal. Mas é um caso que está incompleto ainda, com certeza. Até convencer a paciente e a família assim, para ir para esse passo de melhorar a autoescola. Isso, com certeza. É isso, pessoal. Muito, muito obrigado. Esse valor, né, como dessa, qual o valor ocupado? Geralmente, mas o doutor Cassiano e o doutor Rodrigo podem comentar. O que eu levo mais em consideração é tentar calcular a CA sobre A do paciente, para perceber se ela é alta ou se não é. Que aí, se for, um jeito de a gente reduzir a CA sobre A é ou usando adição positiva, adição, ou né, tentando controlar isso até essa relação CA sobre A melhorar. Mas se vai indo para a adolescência e não está melhorando, ou se eu quero corrigir já aqui na infância, acabo tendo que ir o FADEN como opção, né? Mas geralmente é um pouco dessa relação CA sobre A. Se ela está muito maior pelo método gradiente, mais que 4, 6, 5, 6 dioptrias, aí a gente precisaria de corrigir. Se você para perto, na hora que ela come, ela faz convergência, diminui bastante. Quando vai relaxar, ela abre muito. Então, quando ela olha para fora, então tem uma relação CA sobre A alta. Aí já passa a ser uma indicação para você considerar. Mas por outro lado, eu percebo muito na XT sensorial que a gente tem o objetivo de criar uma limitação de abdução para evitar que a XT volte. Então, a gente faz uma aplicatura um pouco mais forte. Eu percebo que por conta da aplicatura que faz uma ação de rédea, ou a ressecção do reto medial, a gente acaba corrigindo um pouco mais essa incomitância, sabe? Porque a gente cria tanta limitação de abduzir, de pelo menos duas cruzes olhando para o olho, para o lado do olho com XT sensorial, que aí você corrige, fica mais orto olhando em frente, assim, e quando o paciente vai olhar para longe, que ele relaxaria a acomodação, o reto medial está fazendo um pouco de rédea. Então, eu percebo que fazer uma aplicatura do reto medial importante ou uma ressecção grande acaba corrigindo um pouco mais essa incomitância, mais do que a gente imaginaria, sabe? Então, talvez a gente não precisaria de ampliar tanto em pensar em fazer, por exemplo, uma Alan Scott, que retrocessa a ressecção do mesmo músculo, do reto lateral nesse caso, para ter uma função de Faden, sabe? Entendeu? Obrigado, pessoal. Muito obrigado.